Olá! No encontro de hoje, a professora Maria Nunes Bezerra vai tratar do livro Reflexões sobre Alfabetização de Emília Ferreiro. Dadas as características do livro, foi organizada uma sequência de aulas para que melhor se possa entender as ideias da autora. Nessa primeira parte, você vai estudar a representação da linguagem escrita e o processo de alfabetização. Tenham todos uma ótima aula! Inicialmente, vamos apresentar a autora do livro que vamos estudar. Emília Ferreiro nasceu na Argentina em 1936. É psicolinguista, pedagoga, pesquisadora. Doutorou-se na Universidade de Genebra, sob a orientação de Piaget. Na sua trajetória profissional, publicou vários livros, realizou pesquisas sobre a alfabetização. Dedicou-se à educação. Atualmente, é professora titular do Centro de Investigação e Estudos Avançados do Instituto Politécnico Nacional da Cidade do México. Uma das suas grandes contribuições para o campo educacional foi descobrir como a criança pensa a respeito da escrita e da leitura, quando se inicia no processo de alfabetização. Em sua pesquisa, realizada principalmente com crianças argentinas e mexicanas, ela descobriu e descreveu a psicogênese da língua escrita, que mostra como, num processo evolutivo, a criança constrói o conhecimento da escrita. E assim, desvendou os mecanismos pelos quais as crianças aprendem a ler e a escrever. Suas descobertas trouxeram um novo olhar para o fazer pedagógico da sala de aula. Se antes da psicogênese, o foco do processo ensino-aprendizagem era no como se ensina, após a psicogênese, o foco passa para o como se aprende. Isso levou os educadores a rever radicalmente os seus métodos. Reflexão sobre alfabetização é um livro sobre alfabetização, que reúne 4 trabalhos produzidos em momentos diferentes, porém, dentro da mesma linha de preocupação, contribuir para uma reflexão sobre a intervenção educativa alfabetizadora, a partir de novos dados oriundos das investigações sobre a psicogênese da escrita na criança. As investigações da Emília evidenciam que o processo de alfabetização nada tem de mecânico do ponto de vista da criança que aprende. A autora chama a nossa atenção para a forma de alfabetizar que se perpetuou durante longos anos dentro da escola. E nos diz que, tradicionalmente, a alfabetização é considerada em função da relação entre o método e o estado de maturidade ou de prontidão da criança. Isso significa que no processo ensino-aprendizagem, toda a ênfase é dada ao método utilizado pelo professor. E a maturidade da criança é pré-requisito para a aprendizagem. Nessa forma de pensar a alfabetização, os dois polos, quem ensina e quem aprende, têm sido caracterizados, mas só esses elementos não são suficientes. Falta um terceiro elemento nesta relação, que é a natureza do objeto do conhecimento, a natureza da escrita. Segundo a Emília, a escrita pode ser concebida de 2 formas muito diferentes. A primeira, como um código de transcrição gráfica das unidades sonoras. A segunda, como um sistema de representação da linguagem. Conforme o modo de considerá-las, as consequências pedagógicas mudam drasticamente. Aqui cabe uma pergunta. Qual é a diferença entre as 2 formas de considerar a escrita? Vejamos. Ao concebermos a escrita como um código de transcrição,
que converte as unidades sonoras em unidades gráficas, ou seja, os sons das letras convertem-se em escrita das letras. Coloca-se em primeiro plano a discriminação visual e auditiva como pré-requisito para a alfabetização. Isso acontece porque se acredita que, se a criança não tem dificuldade para discriminar entre duas formas visuais próximas, que são as letras, e entre duas formas auditivas próximas, que são os sons, e não apresenta nenhuma dificuldade para desenhá-las, não deveria existir dificuldade para aprender a ler. Visto que escrever se trata de uma simples transcrição do som para um código visual. Essa forma de conceber a escrita está inserida na concepção tradicional de alfabetização, cujo modo de se considerar a escrita infantil consiste em prestar atenção apenas nos aspectos gráficos das produções das crianças. Esses aspectos se referem à qualidade do traçado das letras, às orientações do tipo escreve-se da esquerda para a direita, de cima para baixo, etc., ignorando os aspectos construtivos no processo de aquisição da escrita. Ao concebermos a aprendizagem da escrita como a compreensão do modo de construção de um sistema de representação, o problema se coloca em termos completamente diferentes. Embora a criança saiba falar adequadamente e faça todas as discriminações perceptivas, isso não resolve o problema central da aprendizagem da língua escrita. Aqui cabe outra pergunta. Qual é o problema central da aprendizagem da língua escrita? O problema consiste em compreender a natureza do sistema de representação da escrita. Compreender a natureza do sistema de representação da escrita significa compreender por que alguns elementos essenciais da língua oral não estão presentes na representação, ou seja, não estão presentes na escrita. Um desses elementos, entre outros, é a entonação da voz. Isto acontece porque todas as palavras são tratadas como equivalentes na representação, apesar de pertencerem a classes diferentes. A consequência dessa dicotomia, em relação à forma de conceber a escrita, se expressa em termos muito mais dramáticos. Se a escrita é concebida como código de transcrição, sua aprendizagem é compreendida apenas como uma aquisição de uma técnica de memorização. Neste caso, a criança precisa memorizar o alfabeto, as sílabas e as palavras. Se a escrita é concebida como um sistema de representação, sua aprendizagem se converte em apropriação de um novo objeto do conhecimento, ou seja, numa aprendizagem conceitual. Nessa forma de pensar a escrita, leva-se em consideração os aspectos construtivos. Esses aspectos têm a ver com o que se quis representar e os meios utilizados para criar diferenciações entre as apresentações. Neste caso, as crianças realizam explorações para compreender a natureza da escrita e, durante todo o processo de evolução, produzem escritas a partir da elaboração de suas hipóteses. Os indicadores mais claros dessas explorações são as suas produções espontâneas. Do ponto de vista construtivo, segundo a Emília, a escrita infantil segue uma linha de evolução surpreendentemente regular. E podem ser distinguidos 3 grandes períodos de evolução, os quais iremos estudar
a partir de agora. No primeiro período, a criança faz distinção entre o modo de representação icônico e não icônico. Lembrando que icônico significa desenho e não icônico, escrita. No segundo período, há uma construção de formas de diferenciação que se caracteriza pelo aparecimento de controle progressivo das variações sobre os eixos quantitativo e qualitativo. No terceiro período, há a fonetização da escrita, que se inicia com o período silábico e culmina no período alfabético. De uma forma detalhada, vamos conhecer o que caracteriza cada um dos períodos de evolução da escrita infantil. No primeiro período, aparecem duas distinções básicas. A primeira é que a criança distingue entre desenhar e escrever. E a segunda, a criança concebe a escrita como um conjunto de formas arbitrárias e linear. Podemos observar essas distinções na produção de Adriana, de 4 anos e 5 meses de idade, que fez parte das pesquisas da Emília. Foi solicitado que a Adriana fizesse um desenho. E a partir desta produção, desenvolveu-se um diálogo da criança com a pesquisadora. O que você desenhou? Um boneco. Põe o nome. Adriana põe um rabisco à direita do desenho. O que você pôs? A ler. Adriana leu o rabisco. Desenhe uma casinha. O que é isso? Uma casinha. Põe o nome. Adriana pôs um rabisco do lado direito do desenho. O que você pôs? Casinha. Adriana leu o rabisco. Você sabe colocar o seu nome? Colocou 4 rabiscos separados. O que é isso? Adriana. Onde diz Adriana? Assinala globalmente os 4 rabiscos. Por que tem 4 pedacinhos? Porque sim. O que diz aqui? No primeiro rabisco. Adriana. E aqui, segundo rabisco, Alberto, seu pai. E aqui, terceiro rabisco, Alê, seu irmão. E aqui, 4º rabisco, tia Picha. Observando o diálogo e a produção da criança, podemos constatar a distinção que a Adriana fez entre escrever e desenhar, e a forma arbitrária que ela usou para representar a escrita, os rabiscos. Podemos também perceber o conhecimento que ela já tem a respeito da escrita. Ela sabe que escrever é diferente de desenhar e usa formas para representar a escrita dos nomes, rabiscos. Ela também sabe que o que está escrito é para ser lido. A forma como utilizou o espaço do papel mostra que ela sabe que se escreve da esquerda para a direita e de cima para baixo. Esta escrita é uma escrita que caracteriza o primeiro período de evolução. É surpreendente observar uma escrita de criança que parece não saber nada a respeito da escrita e descobrir o quanto de conhecimento ela já possui. No passo seguinte, a Emília apresenta o segundo período de evolução da escrita. Este período caracteriza-se pela busca de diferenciações entre as escritas produzidas para dizer coisas diferentes. Neste período, a criança pensa que palavras diferentes escrevem-se de formas diferentes. Começa então
uma busca difícil e muito elaborada de modos de diferenciação da escrita. Segundo a autora, é um período de grande esforço intelectual, pois as crianças estabelecem critérios de diferenciação entre as escritas. Esses critérios se expressam sobre dois eixos: o eixo quantitativo e o eixo qualitativo. No eixo quantitativo, a criança apresenta variações da quantidade de letras de uma escrita para outra. Para obter escritas diferentes, também estabelece a quantidade mínima de letras que a escrita deve ter para que diga algo. Nesse momento, ela pensa no seguinte critério: para que uma escrita possa ser interpretada, deve ter no mínimo 3 letras. No eixo qualitativo, a criança busca a qualidade da escrita. Por isso, varia o repertório de letras que utiliza de uma escrita para outra. Varia também a posição das mesmas letras sem modificar a quantidade. Podemos observar essas variações na produção de Carmelo, 6 anos e 2 meses de idade, que fez parte das pesquisas da Emília. Foram ditadas para Carmelo as seguintes palavras: coloque o seu nome: Carmelo Henrique Castilho Avelano. Ele colocou uma letra para representar cada nome. Escreva vaca. Ele usou letras do seu nome, porém em uma ordem diferente. Mosca. Ele usou as letras do seu nome e procurou alterná-las. Borboleta. Ele usou todas as letras do nome e colocou mais alguma letra. Observe, nesse momento, o esforço intelectual que a criança faz para escrever de forma diferenciada. Escreva cavalo. Novamente, ele ordena as letras para que a palavra cavalo não pareça com nenhuma outra das palavras. E, finalmente, ele escreve: mamãe come tacos. Observando a produção de Henrique, constatamos o seu pequeno repertório de letras. Ele usa as letras do nome para escrever. Usa sempre as mesmas letras. Observamos também que há um esforço intelectual muito grande para ordenar as letras, de forma que a escrita das palavras torne-se totalmente diferenciada. Há também uma preocupação com a quantidade de letras. Parece conservar sempre a mesma quantidade. Essas diferenciações caracterizam o segundo período de evolução da escrita. No terceiro período, a criança começa por descobrir que a quantidade de letras com que vai escrever uma palavra pode ter correspondência com a quantidade de partes que se reconhece na emissão oral. Essas partes da palavra são as suas sílabas. Inicia-se assim o período silábico. Nesse período, a criança escreve uma letra para representar cada sílaba da palavra. Esta hipótese silábica é de maior importância por 2 razões. A primeira, permite que a criança obtenha um critério geral para regular as variações na quantidade de letras que devem ser escritas. E qual seria o critério? Uma letra para cada sílaba da palavra. A segunda razão, a criança centra sua atenção nas variações sonoras entre as palavras. No entanto, a hipótese silábica cria condições de contradição.
A primeira contradição aparece entre o controle silábico e a quantidade mínima de letras que uma escrita deve possuir para ser interpretável. Exemplo: o monossílabo deveria se escrever com uma única letra, mas se colocar uma letra só, o escrito não se pode ler. Esta contradição ocorre porque a criança acredita que para ler palavras escritas tem que ter, no mínimo, 3 letras. A segunda contradição refere-se à interpretação silábica e às escritas produzidas pelos adultos, que sempre terão mais letras do que a hipótese silábica permite antecipar. Vejamos a escrita do Francisco, 6 anos de idade, que participou das pesquisas da Emília. Foi solicitado que Francisco escrevesse as seguintes palavras. Lembrando que a língua pesquisada é espanhola, as palavras ditadas foram as seguintes: Francisco, mariposa, paloma, pájaro, gato, pato. Observe que a criança escreveu uma letra para cada sílaba. Escolheu a letra que de fato representa o som da sílaba. A palavra pez, ele fez 2 tentativas e colocou 3 letras para representar. Observando a produção de Francisco, constatamos que em quase todas as escritas ele coloca uma letra para representar cada sílaba das palavras. Observa-se que a letra escolhida é a que representa o som da sílaba. Esta escrita caracteriza a hipótese da escrita silábica com valor sonoro. Quando a criança descobre que a sílaba não pode ser considerada como uma unidade, ingressa no último passo da compreensão do sistema socialmente estabelecido. A partir daí, a criança descobre novos problemas. Pelo lado quantitativo, não basta uma letra por sílaba. Também não se pode estabelecer nenhuma regularidade, duplicando a quantidade de letras por sílaba, já que há sílabas que se escrevem com 1, 2, 3 ou mais letras. Pelo lado qualitativo, a criança enfrentará os problemas ortográficos que surgem, como a identidade de som não garante a identidade de letras, nem a identidade de letras garante a identidade dos sons. Exemplo: a palavra casa, escrita com Z, garante a identidade do som, mas não garante a identidade da letra, o que se constitui um erro ortográfico. A aula de hoje fica por aqui. Até o próximo encontro. Chegou a hora da revisão. Concluímos a primeira aula do livro Reflexões sobre Alfabetização. Nesta aula, vimos que o processo de alfabetização não se resume apenas a uma técnica que a criança deve adquirir para a memorização de letras, sons e palavras, e que tampouco existem pré-requisitos para se aprender a ler e escrever. A aprendizagem da leitura e da escrita ocorre num processo de construção de conhecimento. Neste processo, a criança participa ativamente. Ela pensa, raciocina e inventa, buscando compreender a escrita tal como ela existe na sociedade. Até a próxima aula!